Meus amigos, mais um caso de polícia no São Paulo e essa aí certamente vai dar o que falar. Tanto é que até a organizada neste momento, a Dragões e também a Independente, meio que se desvinculam do presidente Júlio Casares e pedem a renúncia do presidente. Vamos comentar tudo isso com vocês aqui nesse vídeo e trazer a matéria que o UOL acabou publicando, onde mostra que o Casares recebeu R$ 1,5 milhão em dinheiro e está sendo investigado pela polícia. Além de uma outra situação, que essa é a parte separada da questão de R$ 1,5 milhão de Casares, onde foi realizado 35 saques, totalizando R$ 11 milhões. E tem também investigações em cima de familiar do Casares, vamos comentar aqui também neste vídeo. E após todos os detalhes que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que foi levantados através do portal UOL, assinados pelos jornalistas Pedro Lopes e também Danilo Lavieri, eu vou trazer informações de bastidores no São Paulo que devem ou não acontecer no dia de hoje, que envolve o presidente Júlio Casares. Sendo assim, já te convido para subir o likezão, se inscrever também no canal, que é muito importante, e se possível, dá aquela hypada nesse vídeo, que é muito importante para alcançar mais torcedores. Segundo o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o presidente Júlio Casares recebeu a quantia de R$ 1,5 milhão no período de 2023 até maio de 2025. Neste período foram totalizados mais de 100 depósitos. O depósito foi feito em quantidades pequenas, de forma fracionada, e caracteriza uma prática chamada de smurfing. Isso significa, pessoal, que é uma tentativa para burlar o mecanismo de controle. Isso é bastante feito quando tem algo irregular sendo realizado e tal, para não ser pego pelo sistema. E quando qualquer pessoa recebe um valor superior a R$ 50 mil, esse alerta automaticamente é enviado ao controle. Sendo assim, os depósitos eram realizados na casa de R$ 49 mil para esse alerta não ser enviado. E o que chamou a atenção foi que em um único dia aconteceu 12 depósitos de R$ 49 mil. Sendo assim, o sistema acabou achando assim algo bem atípico e acabou que surgiu a investigação. E o detalhe é que neste período foi a maior fonte de renda do presidente Júlio Casares. E durante a reportagem, o presidente Júlio Casares acabou se manifestando e soltou uma nota oficial que foi assinada por seus advogados. Na tela para vocês aí a nota enviada à imprensa. Abre aspas. Os advogados Daniel Bianchi e Bruno Borragini, que representam a defesa particular de Casares, afirmam que todas as movimentações financeiras de Casares nos relatórios do COAF possuem origem lícita e legítima, com lastro compatível com a evolução de sua capacidade financeira. E vale lembrar que há uma semana atrás não havia nenhum indício de algo assim que envolvia diretamente o Casares. E ele acabou contratando advogados há uma semana atrás, certamente já prevendo o que poderia acontecer. E o próprio banco do Júlio Casares acabou percebendo esses movimentos atípicos e acabou acionando o COAF. Identificou ser algo totalmente atípico e talvez até problemático. Vale lembrar que Casares recebe um salário no São Paulo que chega ali na casa de R$ 28 mil mensais. E ele recebeu, uma quantia totalmente assim superior ao que é normal em sua conta. E isso acabou chamando a atenção do COAF, ainda mais por ter recebido valores de forma fracionada. E com isso, certamente deve acontecer uma quebra de sigilo para tentar entender de onde partiu esses valores. E também foi revelado na matéria que Júlio Casares pagava boletos de Mara Casares, que é pivô do escândalo dos camarotes. Lembrando que Casares, ainda no papel, ele é casado com a Mara Casares, tá? Então, eles ainda possuem esse laço. Eles não são separados de forma legal, ainda são casados. E neste período foram pagos 104 boletos em nome de Mara Casares, que é algo também meio estranho e certamente será apurado, né? Como que uma pessoa que se separou, da mulher e tal, mas ainda no papel
estão casados e ainda tem que ficar pagando boleto, né? Meio estranho isso, mas enfim, são questões aí que certamente vão tentar descobrir. Além disso, existe depósito também realizado na conta da filha do Júlio Casares, que se chama Débora Casares. E isso levantou um alerta e também será investigado. Toda essa investigação iniciou-se na Mara Casares, simplesmente na Mara Casares por conta lá do camarote e tal, e acabou respingando no Casares por conta da relação que ainda existe entre eles. Então, para resumir essa parte do vídeo para vocês, pessoal, haverá essa investigação para entender de onde partiu o dinheiro. E como existiu a questão do dinheiro físico, essas coisas todas, o depósito em dinheiro, que acaba que dificulta para descobrir de onde partiu esse dinheiro, porque essa prática é meio que para quebrar a trilha da origem desse valor. E por isso haverá aí certamente a quebra de sigilo para desvendar de onde partiu esse valor. E uma outra investigação, que é a parte dessa que eu citei para vocês até aqui neste vídeo, que é referente a um total de 35 saques que totalizam 11 milhões de reais dos cofres do São Paulo. E isso tudo foi no período da gestão Casares, de 2021 até 2025, segundo a apuração do UOL. E os 2 primeiros saques foram realizados através de um funcionário do São Paulo que foi pessoalmente até o banco e realizou o saque, total de 600 mil reais. E dali em diante o São Paulo contratou uma empresa de carro forte para realizar esses movimentos. O São Paulo afirma que existe uma contabilidade que mostra para onde partiu esses 11 milhões de reais. Isso tudo será apresentado em juízo. Segundo apurações, a princípio esses valores eram destinados referente a premiações e bonificações a jogadores. E após mais essa denúncia do portal UOL, Júlio Casares, informações de bastidores, não deve pedir a renúncia do cargo da presidência do clube. E segundo informações, o presidente pretende provar a sua inocência ainda sendo presidente do clube. Para mim, é algo totalmente bizarro e os conselheiros, na minha visão, têm a obrigação de tirar o Casares da presidência do São Paulo. Sendo culpado ou não, não existe clima algum para o Casares continuar no comando do São Paulo. Se você olhar o que ele já proporcionou durante toda a sua gestão, uma gestão totalmente temerária, e que isso você vê nos números, cara, não tem. Isso já era o suficiente para ele ser tirado do comando do São Paulo. Ainda mais dessa, sendo acusado de desvios de dinheiro do São Paulo, não existe clima algum para esse cara continuar no São Paulo. Hoje vai acontecer uma reunião do Conselho Consultivo para conversar referente a tudo que aconteceu nos últimos meses no São Paulo, ainda mais essa situação de hoje. Certamente a cobrança para o Casares pedir a renúncia vai ser muito grande. Algumas pessoas falam para ele deixar o cargo, outras não, e hoje vai ser definida ali uma reunião, o que vão certamente concluir, né, qual que será o futuro do Casares nos próximos dias no São Paulo, se ele vai sair ou não, mas partindo do Casares, ele prefere continuar. Então, nessa reunião, membros do Conselho Consultivo, uma grande parte ali vai pedir, vai sugerir ao Casares a renúncia. E que, por sinal, olha só os membros do Conselho Consultivo do São Paulo para você ver se você consegue ter uma certa confiança. Leco, Aidar, Ivez, Ferreira Alves, Pimenta, Marcelo Pupo, Paulo Amaral, esses são as pessoas que votam, tá? Os que não votam é o Fernando Casal de Rei, que está fora do Brasil, Milton Neves, que não é o da televisão, Paulo Plante Buarque, Casares e Oten Ares, que não votam também. Então, essas são as pessoas do Conselho Consultivo do São Paulo, né? Veremos o que vai acontecer. Segundo também informações de bastidores, pessoas ligadas ali a conselheiros, diretoria do São Paulo, já meio que ligaram para o vice-presidente, que é o Harry Masses, acho que é assim que fala o nome dele, para ele já meio que ficar ali em alerta que a qualquer momento ele pode assumir o clube. Hoje, nessa reunião, será um dia
meio que para definir se o Casares ainda continua ou ele vai pedir a renúncia do cargo do São Paulo da presidência. Vamos acompanhar e mais detalhes você será informado em nossos canais. Essas são as principais informações de toda essa situação do São Paulo. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Se possível, compartilhe também em grupos do São Paulo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!